Qualquer recrutamento e seleção de pessoas para uma vaga de emprego é feita pelo meio digital. Plataformas como LinkedIn, Revelo e muitas outras já fazem uma espécie de marketplace entre empresas e pessoas. Por que seria diferente com o recrutamento de jogadores de base, onde clubes ainda esperam que Pelés, milagrosamente, entrem por suas portas e onde talentos são desperdiçados diariamente por falta de oportunidades? Lá nos anos 90, Pierre Levy nos conta que os trabalhos feitos de modo arcaico futuramente seriam trocados pelos meios digitais. Um desses grandes exemplos dessa situação são as contratações. Pessoas iam de clubes em clubes levar os seus currículos e vídeos entregues em mãos para tentar conseguir uma vaga de emprego. Mas grande parte dessa contratação eram feitas pelo fio do bigode, ou seja, muitas vezes elas eram baseadas em parentesco ou afinidade, sem nem validar a capacidade técnica do sujeito. Coletamos depoimentos de pessoas que sentiram na pele o recrutamento antigo dos jogadores. Jorge Ávila, que hoje é um dos professores da Estácio, já tentou no passado ser jogador de futebol, e olha o que ele nos contou sobre a experiência. Bom, vocês já me conhecem, sou o professor Jorge Ávila, ministro algumas disciplinas no curso de publicidade, provavelmente alguns de vocês já foram meus alunos. E embora não pareça, eu cheguei a jogar na base do Internacional, já fui um atleta de base. E em 94, o meu irmão começou a trabalhar profissionalmente no Figueirense e com isso teve que fechar a escolinha de futebol dele. E aí eu fiquei sem ter onde treinar. E naquele momento, pelo contato que ele tinha com profissionais de futebol, o Casagrande, que já é falecido, né, o Jaime Casagrande, que era lateral esquerdo do Figueirense, mas era treinador de goleiros do profissional do Figueirense, foi uma das pessoas que trouxe a escolinha do Inter de Porto Alegre para cá. E aí ele indicou para o meu irmão, fala para o teu irmão treinar lá ou fazer uma peneira lá, porque a gente está trazendo, né, a estrutura da categoria de base do Inter para Florianópolis, especificamente nesse projeto. E aí eu fui até lá, fiz uma peneira com outros amigos, passei e fiquei lá treinando, né, jogando na categoria juvenil até 1996. E como eu tinha o meu irmão dentro do futebol, ao invés do que talvez a maioria das pessoas fizesse, que fosse usar dessa influência para me colocar goela abaixo em algum lugar para treinar, ou mesmo para me colocar num time, ele fez justamente o contrário. Ele foi prudente em dizer o seguinte: cara, vai estudar, faz a tua vida, a tua carreira de outra forma, porque eu conheço futebol do outro lado e não é uma realidade como a gente está acostumado, né? A mídia fala muito do jogador de futebol ser milionário, ser rico, mas na verdade no Brasil hoje menos de 20% dos jogadores ganham mais de R$2.000. Já o professor Marco Aurélio de Ávila, já foi preparador físico de times profissionais de base, nos conta como foi a experiência dele trabalhar nessas áreas. Oi, sou o professor Marco Aurélio Ávila, preparador físico com 25 anos de experiência no futebol profissional. E o projeto da Semipro, ele vem de encontro à realidade do mercado do futebol, que geralmente ele ainda dependia muito do olheiro, daquela indicação por um treinador lá do interior. Então, todo esse processo de captação de aluno, de atleta, né, ele fica bem mais dinâmico com esse projeto, com essa questão hoje da informática. Então, é um funil, né, é uma triagem digital e facilita bastante para o pessoal do RH. Estamos em 2019 e a forma que os jogadores de base ingressam nos clubes ainda é a mesma de 40, 50 anos atrás. Mas em 2018, uma empresa chamada Semipro quis revolucionar esse estilo. Dá uma olhada aí. Muitos jovens sonham em se tornarem jogadores de futebol e as peneiras são a principal forma de selecionar esses talentos. Mas será que elas realmente são a melhor ferramenta para se conhecer um jogador? E se houvesse uma alternativa para que clubes, jogadores e intermediários se conectassem de forma simples? Essa é a proposta da Semipro, ser um lugar onde jovens atletas ganham visibilidade, clubes recrutam talentos com eficiência e intermediários geram mais negócios. Agora as categorias de base também têm a tecnologia a seu favor. Para saber mais, acesse semipro.com.br. Viu? A Semipro ajuda desde jogadores de base a terem mais visibilidade dentro e fora das peneiras, quanto a grandes clubes e empresários a terem mais acesso a novos talentos. Tudo isso sem se deslocarem, é apenas um clique.